Olá, bem-vindo. Nesta aula vamos ver como podemos utilizar o Stats Models para testar se um grupo de variáveis independentes tem efeito parcial sobre a variável dependente. Para isso, será utilizado um teste de hipóteses conjuntas aplicando o teste F. Os dados que serão utilizados são os dados de receita de vendas, preços cobrados e gastos em propaganda desta rede de hamburguerias que vimos no exemplo 1. Mas desta vez vamos supor que o modelo correto é especificado desta forma, em que incluímos o valor ao quadrado de advert como outra variável explicativa. Vamos importar os módulos e os dados. Relembrando, para 75 cidades em que a rede de hamburguerias opera, temos os dados de receita mensal de vendas em milhões de dólares para cada cidade, o preço cobrado em dólares em cada cidade e o gasto mensal com propaganda em milhões de dólares em cada cidade. Este modelo, com a inclusão do termo quadrático como outra variável explicativa, captura o efeito não linear do gasto com propaganda sobre a receita de vendas. Esperamos que, conforme aumentamos os gastos com propaganda, tenhamos retornos decrescentes. Isso significa que esperamos que este parâmetro B4 seja negativo. Com a análise, o interesse dos administradores é saber se os gastos com propaganda têm influência sobre as receitas. Vamos rodar a regressão por mínimos quadrados ordinários. Note apenas que para o termo quadrático, utilizamos a função square do NumPy, que eleva ao quadrado o argumento passado. Aqui temos a estatística F e o seu valor P correspondente para o teste de significância geral da regressão. O teste de significância geral da regressão tem como hipótese nula que todos os parâmetros de inclinação são iguais a zero, ou seja, sob a hipótese nula, nenhuma das variáveis explicativas tem efeito sobre a variável explicada. A hipótese alternativa é que pelo menos um dos parâmetros de inclinação é diferente de zero. Note que estamos testando se um grupo de variáveis independentes não tem efeito sobre a variável dependente. Quando temos um grupo de variáveis e não apenas uma variável na hipótese nula, chamamos o teste de hipóteses de teste de hipóteses múltiplas ou teste de hipóteses conjuntas. O teste usado para testar uma hipótese nula conjunta é o teste F. Podemos acessar a estatística F que vimos na tabela acima através deste atributo e o seu valor P correspondente por este outro atributo. Note que o valor P é 5,6 vezes 10 elevado a menos 11, ou seja, é um valor muito próximo de zero. Imaginando que o nível de significância escolhido seja 5%, como o valor P é menor do que 5%, rejeitamos H0 e concluímos que pelo menos uma das variáveis explicativas incluídas no modelo tem influência sobre as vendas, só não sabemos qual delas ou mesmo se são todas elas. Com este resultado, dizemos que as variáveis utilizadas no teste são estatisticamente significantes conjuntamente ou então simplesmente conjuntamente significantes. Assim, concluímos que as variáveis na equação explicam alguma variação na receita de vendas. Mas, como dito, o interesse dos administradores é saber se os gastos com propaganda têm influência sobre as receitas de vendas. Neste modelo que estimamos,
advert aparece tanto como termo linear como termo quadrático. Assim, o gasto com propaganda não tem efeito sobre as vendas se tanto o parâmetro B3 quanto o parâmetro B4 forem iguais a zero. O gasto com propaganda tem efeito sobre a receita de vendas se B3 for diferente de zero, ou se B4 for diferente de zero, ou ainda se ambos forem diferentes de zero. Por isso, estabelecemos o teste de hipóteses desta forma. Tratando-se de um teste de hipóteses conjuntas, aplicaremos o teste F. Para isto, aplicamos o método ftest, a variável resultado que criamos anteriormente quando rodamos a regressão, passando como argumento uma lista, em que este primeiro elemento faz referência a este elemento, e este segundo elemento da lista faz referência a este outro elemento. Note que escrevemos este termo quadrático da mesma forma que escrevemos no comando em que rodamos a regressão. Depois, com esta variável, acessamos este atributo que nos dará o valor da estatística f, e também com esta variável, acessamos este outro atributo que nos dará o valor p associado a esta estatística f. Para realizar este teste de hipóteses, podemos utilizar apenas este valor p. De fato, não precisaríamos nem ter executado este comando. Seguindo esta regra de decisão, e imaginando que escolhemos um nível de significância de 5%, rejeitamos a hipótese nula, pois o valor p é menor do que 5%. Note que também rejeitaríamos a hipótese nula, mesmo ao nível de significância de 1%. Concluímos assim que pelo menos um dos parâmetros B3 ou B4 é diferente de zero. Ou seja, após controlado o preço, podemos concluir que o gasto com propaganda tem efeito sobre a receita de vendas. Então era isto. Nesta aula vimos como podemos utilizar o Stats Models para testar se um grupo de variáveis independentes não tem efeito parcial sobre a variável dependente, uma vez controlado um outro grupo de variáveis. Para realizar o teste de hipóteses conjuntas, utilizamos o teste F. Até a próxima!